Esse problema do conflito entre Israel e Palestina, na realidade, é o conflito entre Israel e o mundo árabe. Ele não é novo. E a gente não pode falar em conflitos recentes, a não ser que a gente considere recente os conflitos desde a época de Jesus Cristo, né? E os judeus e o mundo árabe ali já, desde aquela época, já não se entendiam. Mas uma coisa que eu costumo bater muito em cima é o seguinte: o Estado de Israel é um Estado relativamente novo. Ele nasceu há pouco tempo atrás. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ele começa a ser, vamos dizer assim, concebido mais ou menos ali no final do século XIX, em torno de 1860. Os judeus constroem o primeiro bairro judaico fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Criam ali um bairro judaico. Em 1882, começa e se estende até 1903, na virada do século já, a chamada Primeira Aliá, que os judeus chamam. A Aliá é uma imigração em larga escala. E essa imigração aconteceu com os judeus vindo principalmente da Rússia, ali para aquela região da Palestina, onde viria então a se formar o Estado de Israel. Em 1897, houve o primeiro congresso sionista na Suíça, na Basileia, Suíça. E foi fundada a Organização Sionista. A segunda aliá começou, a segunda grande imigração começou em 1904 e foi até 1914, início da Primeira Guerra Mundial. E foi com judeus principalmente da Rússia e da Polônia. Em 1909 foi fundado o primeiro kibbutz, que eram aquelas fazendas coletivas dos judeus, né? E a primeira cidade moderna, completamente judaica, que foi Tel Aviv, foi fundada em 1909. A terceira aliá começa em 1919 e se estende até 1923. Né? E com isso, já com essa terceira imigração maciça, a região começa a ficar entupida de judeu. Né? 1900, bom, na virada do século XIX para o XX, a gente deve lembrar que o Império Otomano, ali dos turcos, né, ele se desfaz. E principalmente ali naquela área do Oriente Médio, no combate com os ingleses. E cadê tá aqui. Em 1922, a chamada Liga das Nações, que naquela época ainda não era a Organização das Nações Unidas, a Liga das Nações, ela concede à Grã-Bretanha um mandato para administrar a região do Oriente Médio, para evitar conflito e gerir ali a distribuição de terras e etc, etc. Em 1922. Em 1924, começa a quarta aliá, com judeus vindo principalmente da Polônia. Né? E em 1925, você tem a fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1929 começa a coisa. Judeus de Hebrom são massacrados por terroristas árabes, em 1929. Tá?
1936 a 1939, você tem as revoltas antissemitas instigadas por terroristas árabes. Isso ainda não existe Estado de Israel. Em 1939, a imigração judaica é limitada pela administração britânica. Eles começam a impedir que os judeus imigrem para lá. 39 a 45, você tem a Segunda Guerra Mundial, tem o Holocausto judaico na Europa, pelos nazistas. Né? Em 1947, já depois do final da Segunda Guerra Mundial, já não é mais Liga das Nações. Já tinha sido criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU propõe a criação de estados árabes e judeus ali no Oriente Médio. Em 1948, teve o fim... É aqui que vem o ponto. 1948 vem o fim do mandato britânico ali na região do Oriente Médio, no dia 14 de maio de 1948. No dia 14 de maio de 1948, no mesmo dia, a ONU proclama o Estado de Israel e delimita o Estado de Israel ali no Oriente Médio. No dia seguinte, no dia 15 de maio de 1948, o Estado de Israel é invadido pela Liga Árabe, composta de 5 países, principalmente. Eu já vou dizer aqui. Egito, Iraque, Liga Árabe. Deixa eu ver aqui. Liga de Estados Árabes. Síria, Egito, estrutura, conselho, Iraque, Iraque, Síria, Egito. Eu não me recordo de cabeça exatamente. Eu estou tentando achar aqui rapidinho uma relação de Liga Árabe. Está aqui, achei. Estados membros da Liga Árabe. Nós temos aqui Arábia Saudita, República Argelina Democrática e Popular. Vê pelo nome que a coisa já não é boa, né? Quando você põe República Democrática e Popular, é esquerda para lá de radical, né? Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão, Tunísia e por aí vai. Mas foram 5 os países principais que invadiram Israel no dia seguinte à fundação do Estado. Uhum. Qual foi o motivo da invasão? Os povos árabes não admitiam a existência de um Estado judeu, como até hoje não admitem. Então, todos os conflitos naquela área nasceram, na realidade, até antes da fundação do Estado de Israel, já havia massacre de judeus na área, mas você não pode considerar uma ação militar contra um Estado que ainda não existia. Mas Israel é proclamado no dia 14 de maio, no dia 15 de maio ele é invadido. No dia seguinte. E apesar disso, de terem invadido um país que tinha 1 dia de idade, ou seja, era recém-nascido, ainda estava se estruturando, Israel ganhou essa primeira guerra, expulsou todos eles e tomou os chamados territórios ocupados. E aí tomou a península do Sinai, a Cisjordânia, e por aí foi. E criou as faixas de defesa estratégica. E levou anos até começar a devolver esses
esses territórios e até hoje não devolveu todos eles. Né? Gaza foi uma faixa de terra que Israel concedeu aos palestinos por imposição da ONU. Israel aceitou, deu Gaza para os palestinos, mas infelizmente o Hamas tomou conta da área. O Hamas, vamos falar a verdade, escraviza a população da faixa de Gaza e usa a população como escudo humano para promover ataques terroristas contra Israel e usar a própria população para evitar que Israel contra-ataque. Então, a faixa de Gaza é uma coisa assim, é imoral o que o Hamas faz lá. Então, o que eu posso dizer sobre esse conflito de Israel-Palestina gente, não pensem que a coisa começou esse ano ou há 2, 3 anos atrás. Não. Começou lá atrás na fundação do Estado de Israel, tá? Começou em 1948. Então façam as contas de quantos anos tem esse conflito. Nunca terminou e não vai terminar. Como é que era o nome dela? A primeira mulher que foi primeira-ministra de Israel era oh, meu Deus. Olha, desculpe, mas ser velho é um problema sério, tá? Eu, como já estou para lá de sexagenário, a memória me trai muitas vezes, né? Mas tem uma... Indira Gandhi... Não, Indira Gandhi é da Índia, o animal. A primeira-ministra de Israel ela disse o seguinte: se os palestinos abaixarem as armas, haverá paz. Se Israel abaixar as armas, não haverá mais Israel.